Fala, gente, Carlos Fernandes, Evangelho fora da religião. Vou terminar o capítulo 13 de João. Faltam 5. São 6 versículos. 7 versículos para terminar o Evangelho de João, capítulo 13. Tá? Vamos dar sequência aí. São as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos na ceia. Ele, na sexta-feira, que a gente chama Sexta-feira Santa, onde ele estava preparando ali aquela madrugada, ele já seria entregue ao Sinédrio, já haveria traição, ele já veria ali ser julgado e crucificado, tudo no mesmo dia. Escrito assim, ó: Tendo ele, pois, saído, disse Jesus. Tendo, pois, ele saindo, está falando de Judas ter saído para buscar os homens do Sinédrio para o prendê-lo. Ele disse assim: Agora glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-los e digo isso também agora. Então ele diz um dos textos, uma das palavras maiores do Evangelho de João e de todos os 4 evangelhos. Jesus falou na sequência aqui, que ele falou para os discípulos, é algo que a gente não toma sentido da dimensão, da profundidade desse versículo, dessas palavras que saíram da boca de Jesus. Palavras fortes, palavras decisivas, palavras profundas que nós até hoje não conseguimos, não houve um ser humano capaz de cumprir essas palavras que Jesus disse em João capítulo 13, no versículo 34. Não existiu ainda um homem que viveu após Jesus falar essas palavras, que cumpriu todo este texto, essas palavras que ele falou. O único que cumpriu já havia morrido 1 ou 2 anos antes, que foi João Batista, o maior profeta nascido de mulher. Então presta atenção na grandeza e na profundidade desse versículo e vê se você se aproxima 1% disso aqui, ou se realmente somos todos um pouco hipócritas naquilo que ouvimos, naquilo que nos ensinam e naquilo que praticamos. Mesmo a gente sendo ensinado errado, mesmo a gente sendo ensinado erradamente, a gente tem a capacidade de leitura, o intelecto para entender o que lemos, interpretar aquilo que lemos e fazer aquilo que ele mandou. Ele disse o seguinte, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E também vós, uns aos outros, vos amei, porque nisso conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não seremos conhecidos, o Cristo não é conhecido, o Cristo de verdade, através das nossas pregações,
na rua, nos púlpitos de igrejas, quer seja onde que for. Não é o meu dom de oratória, não é o meu poder de argumento, de convencimento que vai fazer com que Cristo de verdade habite na sua vida. O que mostra para nós, o que nós não conseguimos praticar com perfeição, é que a única coisa que vai fazer com que eu faça que você se aproxime de Cristo é que eu ame você do mesmo modo que eu me amo e que isso seja de verdade. Que na hora da escolha de se assentar em um primeiro lugar ou de se fazer a primeira refeição, eu ofereço a você o primeiro lugar para se assentar, eu ofereço a você o primeiro prato de comida e eu me coloque em segundo lugar. Disse depois Simão Pedro: Senhor, onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podeis ir agora. Segue-me, mas depois não me seguirás. Disse-lhe Pedro: pois não posso seguir-te agora, porque a ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que cantará o galo enquanto não cantará o galo enquanto não me tiverdes negado 3 vezes. Portanto, vou terminar com um versículo que sempre falo, para que fique gravado no nosso coração, que nós não estamos mais vivendo o Velho Testamento no estilo pirâmide, onde existe um rei e seus súditos, onde existe um sacerdote e um sumo sacerdote, e todos os levitas, a sua prole por baixo de si. Mas Jesus nos colocou na posição horizontal e, para ratificar isso, nos chamou todos nós de irmãos em Cristo Jesus. Somos todos irmãos, filhos de Adão e Eva, somos todos iguais. Portanto, quando ele diz para Pedro, que Pedro diz, ainda hoje darei a minha vida por ti, Senhor, e Jesus diz, pare com isso, Pedro, porque ainda hoje me negará 3 vezes. Portanto, se confirma aquele versículo que diz que seja sempre Deus verdadeiro e todos os homens mentirosos. Portanto, que a nossa confiança esteja antes de estar no outro, ou antes de estar em nós, ou antes de estar em Deus, esteja em amar o próximo antes de nós mesmos. Nisso nós seremos reconhecidos, somos filhos de Deus, e nisso estaremos adentrando as portas do reino de Deus ainda aqui na terra. Concluo aqui o capítulo 13, sem mais delonga, porque eu poderia ficar explanando esse versículo aqui infinitamente. E tem argumento para mim falar só sobre ele mais umas 200 vezes aqui. Então, fique aí na paz do Redentor e Salvador de nossa vida. Não tenha medo de seguir o verdadeiro Cristo. Não saia de onde você está, mas siga o Cristo de verdade. Fica na paz.